E aí, pessoal? Vem cá. Você tá pedindo pra Deus mudar sua vida? Mas e se Deus estiver esperando você organizar a vida que você já tem? Você pede dinheiro, hum, mas não controla o dinheiro que já entra, né? Pede uma casa maior, mas não cuida, não cuida da casa, né? Onde você mora, né, por sinal. Pede uma família abençoada, mas ainda tem pessoas da sua própria família com quem você precisa resolver coisas, problemas. Perde uma oportunidade, mas não está preparado para sustentar a oportunidade quando ela chega ou quando ela vai chegar. E talvez essa seja a palavra que você precisa ouvir hoje. Se organize primeiro, que Deus vai fazer o resto, sabe? Eu tava pensando muito sobre isso, porque existe uma coisa que acontece demais com quem tem fé. A pessoa ora, pede, jejua, declara e espera. Procura um sinal. E ao mesmo tempo, não muda absolutamente nada na própria vida. E aí passa um mês, dois, um ano, e ela fala: Deus, por que nada acontece? Mas talvez a pergunta não seja quando Deus vai fazer. Talvez seja o que eu ainda não fiz. Por, porque fé não é simplesmente esperar. A própria Bíblia apresenta a ideia de que a fé sem obras é morta. Ou seja, acreditar e permanecer parado são coisas diferentes. E você quer uma porta aberta? Então comece a preparar a estrutura para atravessar essa porta. Porque tem gente pedindo uma vida nova, com os mesmos hábitos da vida antiga. Quer ganhar mais, mas continua gastando tudo que recebe. Quer, quer prosperar, mas não sabe nem para onde está indo o próprio dinheiro. Quer uma casa maior, mas não consegue manter organizada a que já tem. Quer um relacionamento saudável, mas continua carregando orgulho, mágoa e falta de perdão. Você quer crescer espiritualmente, mas passa o dia inteiro alimentando a mente com qualquer coisa e deixa Deus para os últimos 5 minutos do dia. Você percebe o problema? Você está pedindo aumento,
sem aumentar a sua capacidade de administrar. E, e eu quero que você anote isso. Anota, pega um papelzinho, uma caneta ou no celular mesmo. A preparação é a linguagem de quem realmente acredita. Se você acredita que algo maior está vindo, prepare-se. Se você acredita que Deus pode abrir uma porta, organize a casa. Se acredita que a sua vida financeira pode mudar, comece a organizar suas finanças. Se acredita que sua família pode ser restaurada, comece a fazer a sua parte. Se acredita que existe um propósito para sua vida, comece a se preparar para ele. Porque você não se organiza porque tudo tá dando certo. Você se organiza para criar condição para que as coisas comecem a dar certo. Tem uma passagem que muita gente entende de uma maneira muito superficial. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Às vezes a pessoa entende assim: Senhor, eu estou no pouco, então me coloca logo no muito. Me coloca logo no muito. Mas olha a diferença. A pergunta não é: você tem pouco? Não. A pergunta é, para você que tá aí, como você trata o pouco que recebeu? Por que que duas pessoas podem receber exatamente os mesmos mil reais, por exemplo? Um gasta tudo e a outra paga suas responsabilidades, organiza a casa, separa uma parte, aprende, se prepara, tenta fazer aquele dinheiro e trabalha a favor dela. E as duas receberam pouco. Mas apenas uma demonstrou capacidade de administrar um pouco. E isso muda tudo. Bom, eu mesmo já fui muito desorganizado até uns tempos atrás. E uma das coisas que começou a mudar a minha vida foi perceber que eu estava pedindo coisas maiores, sem cuidar direito das coisas menores. E eu queria portas abertas, queria crescer e quero crescer. Queria melhorar, quero melhorar financeiramente. Mas eu precisei aprender uma coisa. Não adianta pedir uma vida que você ainda não está preparado para administrar. Comecei a olhar para aquilo que eu já tinha, minha casa, meu dinheiro, meu tempo, minha família, minha mente, minha vida espiritual, meus hábitos. E comecei a perceber: organização não é uma coisa pequena. Organização muda a maneira como você enxerga sua própria vida. Quer um exemplo bem prático? Eu te pergunto, você quer?
Você recebe dinheiro. Você recebe dinheiro. Primeira pergunta. Você sabe para onde ele tá indo? Porque se você não sabe para onde vai os R$ 1.000, provavelmente também não vai saber para onde vão 10.000. Mas quando eu ganhar mais, eu vou me organizar. Não. Você precisa se organizar para aprender a lidar com mais. Começa pequeno. Anota o que entra. Anota o que sai. Corta aquilo que está destruindo a sua vida financeira. Constrói uma reserva dentro da sua realidade. Aprende. Estuda. Melhora a sua capacidade. Não precisa começar com muito, não. Não precisa. Começa com consciência. Agora vamos para uma outra área. Você está pedindo uma família abençoada. Mas como essa família que você já recebeu? Como que tá essa família que você já recebeu? Você honra seus pais? Você conversa com quem precisa conversar? Existe alguém que você precisa perdoar? Existe alguém para quem você precisa pedir perdão? Você está esperando construir uma família maravilhosa, mas não consegue cuidar dos relacionamentos que já estão nas suas mãos? Então talvez o primeiro passo não seja pedir uma família nova. Talvez seja honrar a família que você já tem. E isso significa aceitar abuso ou permanecer em relações destrutivas. Significa assumir responsabilidade pelo que até está sob seu controle. Outra coisa, você quer um carro melhor? Cuida do carro que você já tem. Quer uma casa maior? Cuida da casa onde você mora. Você quer equipamento melhor? Cuida dos equipamentos que estão nas suas mãos. Do seu celular, da sua máquina. Não é sobre aparência. É sobre mentalidade de administração. Pensa eu aqui com o meu celular. Porque se você trata tudo que possui como descartável, por que você acha que simplesmente receber mais vai mudar a sua mentalidade? Eu te faço essa pergunta. Pode acontecer o contrário. Mais dinheiro com a mesma desorganização pode produzir uma desorganização maior. Deixa eu... E agora vem a parte mais importante. Por que eu não tô falando aqui de uma fórmula? Faça isso e Deus é obrigado a te dar aquilo. Não. Não. Deus não é uma máquina de recompensa. O ponto é outro. A fé cristã também envolve responsabilidade, obediência e ação.
Você pode orar por direção, mas precisa estar disposto a obedecer quando a direção vier. Pode pedir crescimento, mas precisa estar disposto a crescer, sabe? Pode pedir uma mudança, mas precisa aceitar mudar. Pode pedir propósito, mas precisa estar disposto a abandonar aquilo que está te afastando dele. Sabe, eu fico pensando no exemplo do Pedro. Olha para ele. Ele poderia ter ficado dentro do barco. Mas quando Jesus chamou, ele precisou sair do barco. A fé não eliminou a ação dele. A fé produziu ação. E isso é muito poderoso. Porque talvez você esteja esperando Deus fazer aquilo que Ele já te deu condições para começar. Você está esperando o cenário perfeito. O dinheiro perfeito. A oportunidade perfeita. A confirmação perfeita. E quando espera, a vida continua parada. Um outro exemplo para vocês. Pensa também na história da viúva e do azeite. Havia uma necessidade. Havia pouco. Mas também havia algo nas mãos dela. E ela precisou agir dentro daquilo que tinha. Não espere ter muito mais para começar a administrar. Administre bem o pouco. E talvez você esteja pensando: tá, mas eu não tenho dinheiro. Então começa organizando o que não custa dinheiro. Organiza seu quarto. Organiza sua agenda. Organiza seu sono. Organiza suas prioridades. Organiza suas conversas. Organiza seus compromissos. Organiza sua mente. É muito importante. A sua vida espiritual. Organiza seus gastos. Porque organização não começa na conta bancária. Começa na cabeça. Eu vou lançar um desafio aqui pra você. E eu quero te propor esse desafio de uma forma bem legal. Não é pra amanhã. É pra hoje. Pega uma folha e divide em 5 áreas. A primeira, minha vida espiritual. A segunda, minha família.